Olá, pessoal. Hoje é uma grande alegria estar aqui com o Vinícius Costa. Ele é um dos grandes líderes de People Analytics aqui no Brasil, de uma empresa super referência global no setor bancário. Eu vou pedir para o Vinícius se apresentar e falar com o que ele trabalha, em qual empresa, e a gente prossegue o papo. Legal, bom dia, Daniel. Obrigado pelo convite. Eu sou o Vinícius, eu trabalho no Santander, eu sou Head de People Analytics. Estou na posição há 1 ano e meio, mais ou menos. Perfeito, perfeito, Vinícius. Eu queria saber, nossa primeira pergunta é como é que você se envolveu com esse assunto de People Analytics? Antes de assumir essa cadeira, você já tinha algum envolvimento com recursos humanos ou algo do tipo? Meu envolvimento era muito pela minha esposa, que sempre trabalhou com recursos humanos. Aham, E aí dentro de casa eu acabava fazendo um certo coaching assim dela, a gente trocava bastante experiência, e aí eu comecei a estudar o assunto, e um dia eu vi uma notícia no Valor falando sobre uma head do Netflix, aham, comentando, que já tinha saído do Netflix, enfim, comentando sobre as HR Techs. E aí aham, aquilo me saltou os olhos, falei assim, nossa, não tinha pensado nessa transformação digital. Eu que tenho uma base de riscos, né, de crédito, riscos e recuperação, sempre voltado para modelagem, informações, estratégia, enfim, mas nunca para analytics. E lá, passando por uma transformação digital, me deparei com essa notícia e falei, deve ter uma oportunidade gigantesca aqui. E aí uhum, eu comentei com ela e falei, olha, usa essa notícia aqui nesse evento que você vai ter, que eu acho que o pessoal vai gostar, vai brilhar os olhos. E ela fez isso, falou que o diretor dela, na empresa que ela estava, assim, é isso que eu quero, HR Tech, HR Tech. E ali foi o primeiro episódio que eu senti que tinha uma oportunidade que eu precisava explorar. E aqui no Santander já existia um amigo que estava trabalhando, que era o líder dessa cadeira, aham, e a gente conversava um pouco, e depois dessa notícia eu comecei a me aproximar mais, falei assim, putz, legal, meu, tem coisas aqui que eu não estava enxergando e que talvez valha a pena dar uma olhada. aham. E aí esse foi o meu primeiro contato com People Analytics. Entendi. Que legal. E como é que foi esse processo de transição de um background mais de crédito e risco para analytics em RH, que historicamente é uma área onde não se tem muito analytics, né? Mas de uns anos para cá isso está mudando completamente. A mudança ela é muito grande, né? Saindo de uma área de crédito, de riscos para o RH. Mas eu vejo como uma mudança muito positiva para você agregar novos skills, assim. Então, trazer essa mentalidade e combinar com a mentalidade do RH, que somadas, 1 mais 1 é igual a 3, né, igual a 2, né? A Uhum. gente acaba potencializando e encontrando muita oportunidade em conjunto. Então, essa transição, eu estou há 1 ano e meio aqui mais ou menos. No começo, acho que a maior dificuldade que eu tive foi que antes eu tinha um driver que era o resultado do provisionamento da perda, da inadimplência, que eu acompanhava ali na unha, no lápis. E aí, quando eu cheguei no RH, a visão ela é menos de... Não tem um indicador único, né? Você Uhum. tem vários indicadores e aí você se encontrar para você ter um direcionamento para saber quão bem você está indo, né? Seja numa pesquisa de engajamento, ou seja numa redução de hora extra, ou seja, enfim, tem N possibilidades de você fazer Sim. essa conexão para medir o quão evolutivo você está sendo nas suas entregas, né? Acho que essa foi a maior dificuldade que eu tive no primeiro momento. Ah, entendi. Entendi. Legal. E agora falando um pouco da empresa, né, do Santander, como é que, não sei se você tem o histórico de como é que People Analytics foi criado aí, e uma dúvida, se esse time que você tem é só no Brasil, se ele atende outras áreas do mundo, como é que é isso? Eu cheguei, a área de People Analytics ela já tinha sido praticamente montada há um bom tempo, né? Uhum. Eu vejo o People Analytics com 4 níveis de maturidade. O primeiro nível de maturidade é quando você tem as informações estruturadas num data warehouse e Uhum. você consegue ali, sem
sem muito papel de pão, né? O que dificulta muito a vida de People Analytics, que é a informação inconsistente, vindo de muitas fontes distintas. Se você tem um DW estruturado, você atingiu o primeiro nível de maturidade de People Analytics. O segundo nível é você conseguir usar essa informação estruturada para construir dashboards e aí, num segundo momento, você conseguir construir alertas. Então, você identificar ali quais são as áreas que estão com mais absenteísmo, quais são as áreas que estão estourando em hora extra, por que estão estourando em hora extra, quais são os motivos, quais são os KPIs que a gente deveria... Então, aí você construiu a parte de gerenciamento de informações, né? O terceiro e o quarto nível, aí você já está entrando para um nível mais avançado, que é de desenvolvimento de modelos preditivos e prescritivos, né? Então, aí você vai prever as suas ações, você vai atuar antecipadamente ou você vai atuar de acordo com triggers numa esteira para tomada de decisão. Então, no Santander, onde que eu cheguei? O DW, a maturidade 1 já estava praticamente redonda. A parte 2, a gente tinha muita informação estruturada, muito dashboard construído. Faltava uma arrematação de uma forma mais executiva, que aí eu acho que isso é o legal de você combinar um lado de negócios numa área de informações que não tem um histórico de informações. Então, o RH é uma área que a leitura de um dashboard ela é muito distinta da leitura de um dashboard numa área de riscos, por exemplo, né? Onde as pessoas vão pirar com um monte de gráficos. E numa visão mais executiva, mais direcionada, para poder canalizar e ajudar as consultoras, as HRBPs, né? A gente trabalhou bastante em fazer um painel de gestão de portfólio, de direcionamento de alertas, né? Muito mais do que ter um dashboard completo que estava indo para fora e, na verdade, deveria ficar mais para dentro. E falando do terceiro ponto, já tinha um modelinho aqui, um algoritmo de recomendação de pessoas para posições, e eu cheguei nesse momento. Então, agora a gente já tem, por exemplo, um modelo de vulnerabilidade de saída que prevê o turnover. Eu consigo saber se o funcionário tem uma probabilidade alta, média ou baixa de sair da organização. E só para você ter uma ideia, no nosso caso aqui, a variação ela pode ser até 6 vezes mais potente, 6 vezes diferente entre o baixa e o alta. Então, eu digo que o alta é 6 vezes mais, a probabilidade de ser 6 vezes maior do que o baixo, entendeu? Enfim, e a gente está nesse momento, a gente está construindo uma série de soluções, trabalhando nesses dois pilares, né? Fortemente na estruturação de alertas, gestão de portfólio para direcionar, vendo o valor de algumas ações, o impacto de um programa de trainee, por exemplo, e ao mesmo tempo desenvolvendo modelos preditivos para a gente conseguir atuar antecipadamente. Então, eu cheguei nesse momento e o que eu vi, assim, o nível de maturidade em People Analytics, na maioria das empresas que eu conversei, ainda está na primeira esfera de estruturação de DW, né? Eu conversei, fiz benchmark com algumas empresas, eu tive com o pessoal da Braskem, por exemplo, e uma das dúvidas que surgiu foi, eu contrato um cientista de dados, né? Eu falei, mas você tem o DW? Eu falei, não estou montando o DW. Então, assim, a analogia que eu fiz, a brincadeira ali que eu fiz foi, então você está contratando um piloto de Fórmula 1 para montar o carro? Esse cara em 2, 3 meses ele vai se desmotivar, porque ele não quer fazer uma estruturação de data warehouse. Ele quer usar, ele quer fazer o mining, ele quer achar oportunidade, né? Então, People Analytics ele pode ser dividido em skills muito diferentes, né? O skill do arquitetura de dados, é o skill do cara de MAS e é o skill do cara de cientista de dados que vai explorar, que vai pirar, que vai fazer modelos que talvez vão dar tiro na água e faz parte, né? E o modelo que não deu em nada e depois faz outro, enfim. Eu acho que é um pouco disso. E aí você me fez a segunda pergunta, que é sobre a minha equipe, se ela é internacional ou não. No Santander, cada unidade ela é responsável por seu People Analytics. Existe uma equipe global no Santander que cuida de People Analytics e que a gente criou desde outubro do ano passado. A gente teve o primeiro evento internacional de People Analytics, que foi no México,
que a gente esteve todos juntos discutindo qual que era o nível de maturidade, o que a gente tinha de planejamento, a gente fez melhores práticas, a gente está super conectado com o David Green, lá da Insight 222, ele tem ajudado a gente nesse processo, tem acompanhado a gente de perto. Então, mensalmente, a gente tem webinars com eles sobre temas, sobre propostas de trabalho. Eu apresentei esse modelo de vulnerabilidade de saída, por exemplo, o forecast turnover também. Então, é um trabalho que está começando no Santander Global, acho que no Brasil está mais avançado, mas ainda tem muita coisa legal para fazer. Muita Pô, coisa que legal. legal, que coisa boa. Você falou de perfil de time. Como é que seu time é composto hoje? Assim, quais funções você tem dentro do seu time e quais que você usa, digamos, da parte corporativa do Santander, seja TI, seja time de especialistas de RH? Na minha equipe, a gente é dividido em 3 grupos. Eu tenho uma equipe de arquitetura de dados que garante a infra, os processos, a qualidade de base, etc. E também faz um papel de automatização de processos manuais, que acho que no RH como um todo isso é comum. Então, a gente pega processos que eram rodados, por exemplo, na área de operações de RH e schedula em um software, por exemplo, como o SaaS, e transforma um processo que custava uma semana para fazer em um processo de 30 minutos com risco operacional praticamente zero comparado com o processo manual, né? Sim. Com economia de tempo, recurso e qualidade do que está sendo entregue. Então, tem uma frente grande nesse primeiro grupo para isso. O segundo grupo é a equipe de EMAS, de informações e gestão de portfólio. Então, essa equipe, o skill deles é mais voltado para a construção de relatórios e identificar oportunidade dentro dos números dos dashboards que a gente tem. A gente tem uma governança mensal, onde a gente passa com o time inteiro todas as oportunidades que estão sendo identificadas no mês, para que esses inputs retroalimentem os gestores, os sponsors, ou esse terceiro time que eu vou comentar agora, que é o que a gente chama de RH Lab, a gente botou esse nome, porque é onde está a equipe que vai fazer metodologia, vai desenvolver algumas plataformas, vai pirar aqui com diagnósticos mais profundos. É uma célula, meio que uma incubadora de inovação, né? Aqui vai ser desenvolvida uma política, né? Se tem um problema de má conduta, como é que a gente vai tomar a decisão, quais vão ser os clusters, quais vão ser as personas, etc. É esse grupo que desenvolve. Então, eu vejo muito a Analytics como uma esteira, uma linha de produção, né? Primeira etapa ali cuidando dos dados, garantindo a qualidade, o segundo procurando informações, construindo relatórios e alertas, e o terceiro aproveitando esses alertas e informações para transformar em soluções e produtos. Aqui a gente tem a gente não dedica recursos financeiros para autodesenvolvimento de tecnologia, acho que mais por própria necessidade, porque a gente já passou por essa parte do DW, e o próprio time acaba desenvolvendo muita coisa dentro de casa. Legal. Então, com uma plataformazinha web, com Python, enfim, que vai ter uma carinha ali e que o gestor vai poder operacionalizar. A equipe de informações, por exemplo, eles têm trabalhado fortemente em construir uma plataforma de autosserviço. Porque uma coisa que eu percebi desde que eu entrei é que a gente tem uma demanda muito grande de pedidos por informações que são, de certa forma, simples. São listas para atender pedidos de RH negócios, para consultoras, né, as HRBPs, para a equipe de diversidade, saber quem são as mulheres, negros, etc., que estão bem avaliados ou não. E aí a gente construiu, ao longo desse ano, uma plataforma que a gente chama plataforma de autosserviço, que os líderes de RH eles têm acesso a isso, e tendo acesso a isso, eles se autosservem e minha equipe não vira um funil. É óbvio que a gente tem oportunidades de melhorias, a gente não chegou no estado da arte, mas a gente deu um grande passo nesse sentido de ganhar eficiência no autoatendimento, né? Que eu acho que faz todo sentido, porque essa equipe, uma vez que o processo está estruturado, tem qualidade e ele está chegando para o sponsor, eu acalmo o meu sponsor e eu consigo ganhar força para procurar alertas e direcionamentos e fazer um trabalho mais de inteligência do que um trabalho braçal. Né? Essa é a minha intenção. Que legal.
Eu achei legal que você falou, você tem bem claro, né, os 4 níveis de maturidade de People Analytics. Essa semana eu estava conversando com uma grande empresa global, cliente nossa, e eles fizeram um trabalho desse também. Só que eles dividiram em 5 níveis de maturidade e foi legal, porque é muito importante ter isso, né, para você compartilhar com os stakeholders da empresa em qual nível que você está e para gerenciar a expectativa. Ó, quando eu vou chegar em cada um ou o que eu preciso de ajuda dos outros para chegar. Porque senão as pessoas pensam que é É assim, isso. né? Estruturar um data warehouse, que é assim para montar o dashboard, que é assim para ter um modelo preditivo. Não é assim, né? Não é rápido assim. Exato, exato. Eu acho que esse ponto é super importante em People Analytics, você está muito conectado com os sponsors, porque, caso contrário, a chance de você desenvolver um produto que vai ficar parado na prateleira, Uhum. tomando poeira, é enorme, né? Então, se você está junto ali construindo, e a demanda também vem de fora do C-Level para dentro, ajuda muito. Isso é uma das coisas que a gente tem tentado garantir aqui no nosso dia a dia, e que é um esforço diário criar essa conexão, né? E já tem grandes trabalhos aqui entregues que vieram, o algoritmo, por exemplo, da plataforma de mobilidade interna, ele veio dessa maneira, enfim, tem outros exemplos também, Sim, mas eu acho que isso é fundamental para o sucesso de People Analytics. entendi. E uma curiosidade, já que você comentou muita gente que consome são as próprias pessoas, né, que trabalham como HRBP ou times de especialistas do RH. Como é que vocês estão fazendo esse trabalho de, digamos, influência para que o RH use cada vez mais dados, números e fatos sobre os funcionários? Eu acho que esse é um trabalho diário, né? Né? E aí eu vejo duas coisas como fundamentais. Uma, eu acho que é a gente, como People Analytics, se conectar ao negócio de uma maneira que a gente não só traga soluções e a gente faça perguntas exploratórias para entender qual de fato é a dor, qual de fato é a oportunidade do momento, como a gente pode aportar valor, sabe, assim, com humildade, tentando diariamente criar essa conexão para que não vire um produto exclusivo de People Analytics que está sendo empurrado goela abaixo com muita dificuldade de ser implementado. Acho que esse é o primeiro ponto. Uhum. E o segundo ponto, eu acho que tem um ponto importante aqui, que é o buy-in que People Analytics tem para não ser visto como uma equipe de informação pura, um puro MAS, né? Porque People Analytics é muito mais do que só um dashboard, Sim, muito mais do que só um relatório, uma lista de pessoas, né? Isso não, na minha opinião, nem é People Analytics. E sim, eu acho que isso é um processo cultural de transformação do RH, que as pessoas que estão em People Analytics precisam aceitar e serem resilientes, porque é um processo de aprendizado, né? Então, se você está numa área onde você conversa, um ambiente onde as pessoas são todas do mesmo skill, é obviamente que flui maior um modelo, um desenvolvimento, né? A explicação, por que um modelo não é 100% assertivo, ele é com base numa média, com base num índice de acerto, né? Então, do meu modelo de vulnerabilidade, eu não acerto todo mundo, mas eu sei que a potência dele é 6 vezes maior entre o mais baixo e o mais alta probabilidade. E isso é um diferencial, principalmente para uma empresa grande, sim. né? Eu acho que são esses dois pontos aí. Então, primeiro ponto, ter a humildade dentro de People Analytics para você conseguir explorar as dores e trazer o sponsor junto de você. E o segundo é ter um buy-in para que a transformação cultural aconteça, tendo resiliência do time de People Analytics também para se acostumar com o timing da transformação mesmo. Entendi. Perfeito, perfeito. E falando nesse ponto de buy-in, isso conecta perfeitamente com a terceira pergunta que eu tenho aqui, que é como que o assunto, o tema People Analytics, ele está ganhando relevância no C-level da empresa, seja ele no Brasil, seja globalmente? Acho que globalmente ele é recente, ele começou a ganhar uma relevância desde essa reunião que eu comentei. Acho que foi o primeiro evento que a gente teve internacional Sim. e eu acho que todos os países estão trabalhando para entrar nesses 4 níveis de maturidade que eu comentei.
O C-Level aqui do Santander, já há um tempo, desde acho que há uns 3 anos, já conhece a posição, já tem trabalhado com isso, e acho que tem muita oportunidade ainda da gente expandir, sem dúvida, né? Acho que é um trabalho recorrente, mas eu acho que no Santander a gente está com um nível de maturidade em relação a isso bem grande, né? Existe uma equipe dedicada, existe investimento, eu sou reporte direto da VP de RH, que eu acho que isso ajuda na velocidade e prioridade de temas e na relevância, enfim, na exposição desse assunto para ganhar relevância, isso acho que é fundamental. Sim. Para que o C-Level consiga ver o valor disso, né? Perfeito. Não, perfeito. E passando agora para um tema mais de carreira, se você tivesse que indicar para uma pessoa que está entrando nesse mundo de People Analytics ou quer entrar para trabalhar com isso, quais são as suas dicas? Seja de o que a pessoa precisa fazer, seja em termos de profissional, em termos de estudo, em termos de exposição a conteúdo diferente, o que essa pessoa precisaria fazer para entrar nesse mundo e crescer? Eu acho que vai depender um pouco do nível da posição da pessoa, obviamente, né? Mas eu acho que está disposto a... Primeiro que eu acho que o tema, ele é um tema muito legal, assim, a gente está num processo de crescimento e desenvolvimento, então a característica dessa pessoa tem que ter uma resiliência de aprendizado, de querer buscar, de gostar de estudar, de participar de meetups, de se envolver. Essa cadeira, ela permite uma conexão com o mercado, né? Ela não é uma cadeira que você fica isolado na sua empresa, você consegue ter um networking grande, né? Tem muitas pessoas se ajudando. Então, eu acho que tem uma característica de querer construir, querer dar a cara a um bebê que é People Analytics no mundo, assim. Eu acho que é um tema novo ainda, é um tema que tem muito espaço. E o segundo ponto, eu acho que tem um mix entre ser técnico, de estudar, de conhecer a parte de modelagem, de arquitetura, saber aonde quer trabalhar, né? Porque esses 4 níveis de maturidade, né? Ou na minha 3 eu pensei por causa da minha equipe aqui, mas esses 4 níveis de maturidade, eles exigem comportamentos e conhecimentos diferentes, né? Então, se eu vou estudar, vou ser um cara mais voltado para arquitetura de dados é uma coisa, se eu quero ser um cara cientista de dados, que eu vou explorar modelos, ajudar a empresa a ter um clima, um engajamento melhor, acho que é o terceiro ponto que eu ia comentar, que é você querer de fato contribuir para que a empresa tenha um sucesso com base em uma cultura diferente, uma cultura mais assertiva, sendo mais data-driven. Eu acho que é respirar uma transformação, assim, tem um quê de empreendedorismo aqui, eu acho, sabe, né, nessa cadeira, que tem que ser resiliente, que tem que aceitar uma cultura que está em desenvolvimento, não está tudo pronto, e que errar e as coisas não serem implementadas na hora que você quer faz parte do processo, né? De que você desenvolve uma análise, que você pira dentro de casa e você chega e aí você se apresenta e dá uma brochada, você tem que voltar para casa e redesenhar, porque entender onde que você errou. Eu acho que tem essas combinações de skill, assim, mas eu vejo como um aprendizado e uma cadeira que tem muito futuro, assim, muitos frutos para colher. Sim, perfeito, perfeito. E era antes de encerrar o papo, era muito sobre isso. O que você falou foi muito interessante. O People Analytics ainda é um bebê no mundo, e é verdade. Assim, as empresas que estão mais avançadas, que eu diria são as empresas de tecnologias globais famosas, né? Amazon, Google e Uber e Facebook também. Só que também não trabalham com isso há tanto tempo de forma forte. Tem uns 5 anos. E assim, elas são muito pouco, né? Versus o universo de empresas que a gente tem no planeta. Então, tem Com muita coisa certeza. ainda para acontecer. E Tem legal, muita vocês coisa. têm um trabalho desenvolvido bem, bem bacana. Legal.
Perfeito, Vinícius. Era isso. Agradeço muito seu tempo. A gente vai disponibilizar essa entrevista nas nossas redes sociais. E essa é uma iniciativa da Numera com o objetivo de espalhar o conhecimento sobre People Analytics aqui no Brasil, para a gente mostrar o quão rico é esse campo e quão legal ele é realmente, agregando muito valor para o resultado das empresas, né? Mais importante. Com certeza, com certeza. Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer, Daniel. Estou à tua disposição aí sempre que vocês precisarem. Tá bom. Tamo junto no desenvolvimento do crescimento desse bebê aí. Que eu acho Sim, que verdade. Vamos as alimentar. empresas podem ser. É isso aí. Vamos alimentar, cuidar e investir porque ele tem futuro. Sim, total. Obrigado, Vinícius. Tá bom? Imagina, é um prazer.